Senhores vereadores, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Agradeço aqui a seleta assistência que fazem presente a esta augusta Casa Legislativa. Havendo número legal, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a presente sessão especial, informando aos nobres vereadores que a presente sessão destina-se à votação do projeto de lei de número 35/14, de 30 de setembro de 2014, de origem do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015, o qual foi encaminhada a esta Casa pelo Poder Executivo no dia 30 de setembro de 2014, sendo e dado ciência ao plenário desta Casa no dia 2 de outubro de 2014 e logo em seguida encaminhada às comissões no dia 3 de outubro também de 2014 para análise e, por fim, realizarmos a audiência pública, como ocorreu audiência pública para discutir a proposta orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do município de Pacatuba para o exercício financeiro de 2015, com a presença do senhor Antônio Agenor Cavalcante Mota, contador-geral da Prefeitura de Pacatuba, para tecer informações relevantes acerca do referido projeto e esclarecer quaisquer dúvidas. Dando continuidade, autorizo a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. A ata da 1088ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, do 4º período da legislatura 2013-2016, aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 15 horas, no edifício da sede da Câmara Municipal de Pacatuba, Estado do Ceará, realizou mais uma sessão ordinária sob a presidência do senhor vereador Francisco Adileno Matos e secretariado pelo senhor vereador Francisco Iranil Sá de Castro. Além da presidência, secretário compareceram Antônio Fábio da Silva Araújo, Enio Medeiros do Carmo, Francisco Antônio Martins da Silva, Francisco Cláudio Costa Borges, Francisco Cléber Ferreira, Francisco Edson Silva Almeida, João Lucivaldo Cardoso do Carmo, Luiz Matias de Lima, Luciano Pereira Barbosa, Maria Selma Cardoso da Silva, Pedro Corrêa da Silva, Roberto Basílio Diniz e Vicente Paulo de Lima. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. A seguir, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi colocada em votação e aprovada. Logo a seguir, autorizou a leitura do pequeno expediente, ofício número 28.693, de 25 de setembro de 2014, com data de recebimento em 28 de outubro de 2014, do Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao processo 1041, assunto julgamento de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde Pacatuba, relativo ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do senhor Ricardo Benevides Lima, conforme cópia do acórdão 4222, em anexo. Convite do presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Francisco Wildo Lacerda Dantas, e o diretor do Fórum da Seção Judiciária, Leonardo Rezende Martins, aos excelentíssimos senhores vereadores, para participarem da solenidade de instalação das varas 34ª e 35ª, próximo dia 6 de novembro do ano em curso, às 11 horas, no Feira Centro Maracanaú. Ofício número 337/14, de 21 de outubro de 2014, da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, CAGES, em resposta ao ofício número 503/14, expedido pela Câmara Municipal de Pacatuba. Comunicado informando do 7º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, dias 25, 26 e 27 de novembro de 2014, em Brasília, Distrito Federal. Pauta do Governo Municipal, próximo dia 29 de outubro, às 16 horas, Pacatuba das Crianças, Praça do Alvorada, e às 16 horas, convite da Escola Crispiana, para a 4ª Mostra Literária, homenagear Ariano Suassuna. Comunicado, excelentíssimos senhores vereadores e munícipes, da realização da 17ª Sessão Itinerante, próximo dia 31 de outubro de 2014, na organização Mãe Terra de Pitaguari, localidade da Monguba. Requerimento, excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Adileno Matos, e subscrito por todos os excelentíssimos senhores vereadores, conforme assinatura. Números 207. Requer o envio de moção de parabéns à excelentíssima senhora Dilma Vana Rousseff, presidente da República, pertinente à reeleição ao cargo pelo Partido dos Trabalhadores, PT, na mais acirrada disputa das eleições presidenciais na história do Brasil. Requerimento número 208. Requer o envio de moção de parabéns ao excelentíssimo senhor Camilo Sobreira de Santana, pertinente à conquista ao cargo de governador do Estado do Ceará pelo Partido dos Trabalhadores, PT, nas eleições de 2014.
Concluída a leitura do pequeno expediente, passemos ao grande expediente, facultando a palavra aos excelentíssimos senhores vereadores inscritos na pauta de oradores. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro, o qual cumprimentou a todos, reportou novamente o problema perpassado na agenda do Banco do Brasil e Bradesco, em virtude da falta de dinheiro nos finais de semana. Na oportunidade, solicitou que fosse viabilizada a proposição, solicitando a solução urgente do problema. Quanto ao encaminhamento à empresa Via Metro, solicitando a inclusão do horário das 16h30 para o distrito de Pavuna, questionou se a casa obteve resposta. Outro assunto diz respeito às reclamações das pessoas em relação ao quadro do Ceru, que informaram da reforma, mas até agora não retomou o funcionamento. Já em relação às eleições, foi tranquila, apesar da projeção do governo municipal e funcionários, não houve a reversão, e o candidato Eunício venceu novamente no segundo turno, apesar dos excelentíssimos senhores vereadores terem mobilizado apenas uma carreada. Acrescentou da grande quantidade de empregos no período eleitoral, inclusive uma cunhada do excelentíssimo senhor vereador Francisco Cláudio Costa Borges fora contratada. Ressaltou do pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo, quando teceu que sua esposa e seu filho recebiam sem trabalharem. E se isso aconteceu, a responsabilidade é do governo municipal. E, na ocasião, citou o caso da senhora Ritelza e o senhor Marcos Xavier, que nunca apareceram por aqui. Inclusive, conhece várias pessoas que recebem e não trabalham. E quanto à banda de música, que recebe e não se vê no portal, o percentual da saúde, e acrescentou da resposta do povo nas urnas. E o que tem que ser feito é agora. Na oportunidade, citou as 4 reuniões que foram marcadas com os motoristas e o governo municipal nunca apareceu. Fez severas críticas à família Ferreira Gomes e acredita o governador Camilo Santana reverter a situação. Isso aconteceu com Gonzaga Mota e outros, principalmente pela falta da valorização com os funcionários. A palavra foi facultada ao excelentíssimo vereador Pedro Corrêa da Silva, o qual cumprimentou a todos, parabenizou o excelentíssimo vereador presidente Francisco Agleno Massa pelo encaminhamento do ofício da Companhia de Água e Esgoto, CAGES, em relação ao problema da água do distrito de Pavuna, que, segundo informações contidas no ofício, será resolvido o mais rápido possível. Ressaltou da capacidade já informados que seriam de 1.000 ligações, mas atualmente já exigem 4.000. Ressaltou sempre ouvir críticas, mas se pensarmos no passado, teríamos perdas estrondosas, desde a falta de iluminação pública e para onde esse dinheiro está indo. A precatória de R$1.700.000 e ainda tecem comentários acerca das eleições para deputados federais e estaduais e as falácias da construção do asfalto ter sido feito pela empresa Queiroz Galvão. Ao contrário, foi mobilizada a força do Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, para retirarem as caçambas. A palavra foi facultada ao excelentíssimo vereador Enio Medeiros do Carmo, qual cumprimentou a todos, iniciou seu pronunciamento com o dito popular, quanto pior, melhor. Esse é o desejo do excelentíssimo vereador Francisco Uranildo Sá de Castro, segundo o vereador Enio, já que o interessante seria se a Polícia Federal estivesse nas portas da Prefeitura, caso ocorrido na gestão passada. Ressaltou o excelentíssimo senhor vereador quase ter votado no candidato Camilo Santana, já que deseja que as alianças com a família Ferreira Gomes sejam quebradas. Segundo o excelentíssimo senhor vereador que vos fala, votou no Camilo Santana e não por conta dos Ferreiras Gomes, mas por convicção. Quanto à quadra, existe, mas não a coberta, já que estava prestes a cair. Reportou da caminhada na última sexta-feira, que antecederam as eleições no Alto São João, e ao término visitou a casa de uma senhora que informou que, se o excelentíssimo vereador Enio Medeiros do Carmo fosse candidato a prefeito, o seu voto seria dele, mas no governo Alexandre Magno, não. E no momento, o excelentíssimo vereador explicou a projeção das benfeitorias realizadas pelo governo atual, ao iniciar pelas casas que em 14 anos só fizeram 200, e o governo atual, em 1 ano e 10 meses, entregou mais casas populares, apenas com programas diferentes. E os postos de saúde, quanto ao funcionamento, as escolas, o funcionamento da UAB, que funcionava na escola Crispiana, e o asfalto da Avenida José Guilherme, que tinha o governo, e nunca fizeram. E hoje é viabilizado o asfalto das ruas 68, 69, 70 e 71. E quando foi viabilizado da rua 72, fizeram a denúncia e pararam a obra, que dentro em breve será retomada. Por fim, ressaltou do cuidado que se deve ter ao falar do governo CID, que, apesar dos problemas com a segurança, muito mais foi feito pela educação. E o vereador Francisco Uranildo Sá de Castro tanto fala e não conseguiu consertar o asfalto da Avenida José Guilherme. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva, o qual cumprimentou a todos, solicitou moção de parabéns ao senhor Dr. André Cabral, do Hospital Valdemar de Alcântara, que merece toda a atenção dispensada ao tratamento das crianças e atendimento, ao contrário dos médicos do município, que tratam mal as pessoas, segundo o pronunciamento do excelentíssimo vereador presidente nas últimas sessões.
Ressaltou dos inúmeros atendimentos realizados no hospital do município, desde exames de raio-x, as 12 especialidades que demoravam até um ano, as casas entregues na comunidade de São Luís, que muitos não acreditavam, e da parceria do governo federal e estadual. A realização do asfalto, mas infelizmente, excelentíssimos senhores vereadores da oposição pouco reconhecem, e o que é concretizado. Ao contrário da gestão passada, que embora a obra fosse de R$ 500, gastavam 10 mil em fogos de artifício. Ressaltou-se, a partir das denúncias serem viabilizadas com fundamento, não ficará alheio. Nesse instante, excelentíssimo senhor vereador N. Medeiros do Carmo pediu uma parte, esclareceu do comentário infundado a sua pessoa de receber 40 horas e só trabalhar 20. O mesmo, de posse de 3 comprovantes de rendimentos, apresentou-os para quem interesse tivesse de observar, que recebe apenas por 20 horas. Nesse instante, excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro pediu uma parte e estranhou o pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro, já que ele solicitou a CPI dos táxis e voltou atrás. Nesse instante, excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida ressaltou das eleições que, segundo o excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro, os candidatos da situação foram derrotados. Mas o que o vereador não observa, que muitos vereadores ficaram independentes, com o aval do governo municipal, e ao final houve uma votação expressiva, principalmente na localidade de Pavuna, e o candidato da situação foi vencedor no segundo turno em toda a área da Pavuna, e o trabalho realizado para o candidato Camilo Santana foi voltado para a conscientização e não para a compra de votos. Reconheceu que realmente em toda a região metropolitana Eunício Oliveira ganhou. Por fim, acrescentou das inúmeras deficiências enfrentadas no município e a partir do compromisso do governo municipal que tudo será concretizado. Nesse instante, excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins pediu uma parte e informou do protocolo feito na ouvidoria do município em relação às vagas dos táxis, que estão sendo apuradas. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Adelino Matos, qual cumprimentou a todos, parabenizou a casa dispensada aos respeitos durante as eleições, que apesar de apoiarem candidatos diferentes, não foi algo de intrigas, mas ao final que realmente decide a população. E graças a Deus conseguimos a reeleição da presidenta Dilma Rousseff e o maior representante do estado do Ceará, que será Camilo Santana, garantindo ganhos à população de Pacatuba, já que o governo municipal saiu fortalecido. Ressaltou que não se pode apenas apontar os defeitos e, na qualidade de representante do povo, é ajudar o gestor a melhorar, mas usar palavras que agridem o governo municipal, já que ninguém coloca em dúvida sua integridade. E durante toda a campanha foi realizada dignamente, apresentando tudo o que foi arrecadado durante o período 2012-2013, onde o contribuinte, quando paga seus impostos, é no banco credenciado, ao contrário que era tirado do bolso e pago em tesouraria, como poderia dizer que era aplicado de forma correta. Finalizou informando a proposição de sua autoria e solicitou que os demais vereadores subscrevam, requerendo moção de parabéns ao presidente Dilma Rousseff, pertinente à reeleição, e ao excelentíssimo senhor Camilo Santana, pertinente à vitória ao governo do estado do Ceará. Nesse instante, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Francisco Kleber Ferreira parabenizou os excelentíssimos vereadores pelo respeito mútuo durante as eleições. Na oportunidade, solicitou voto de pesar aos familiares do senhor Hamildo Garcia pelo seu falecimento ocorrido na última semana. Agradeceu, em nome da família, o governo municipal e a Secretaria da Assistência Social, dispensava o sepultamento. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na pauta de oradores, senhor presidente, para a ordem do dia. Requerimento excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Adelino Matos, e subscrito por todos os excelentíssimos vereadores, conforme assinaturas. Número 207. Requer o envio de moção de parabéns, excelentíssima senhora Dilma Vana Rousseff, presidenta da República, pertinente à reeleição ao cargo pelo Partido dos Trabalhadores, PT, na mais acirrada disputa das eleições presidenciais da história do Brasil. Requerimento número 208. Requer o envio de moção de parabéns, excelentíssimo senhor Camilo Sobreiro de Santana, pertinente à conquista ao cargo de governador do estado do Ceará pelo Partido dos Trabalhadores, PT, nas eleições de 2014, aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia, nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, do que para constar o primeiro secretário, Francisco Uranildo Sá de Castro, lavou a presente ata, que depois de lida e discutida, vai assinada pela mesa diretora e demais entes presentes. A presidência toma ciência da leitura da ata da sessão anterior. E coloca a mesma em discussão. Para ratificar o nobre vereador Francisco Iranildo Sá de Castro. Em relação à CPI dos táxis, não foi eu que pedi, não. Quem voltou atrás foi o Chicão. O senhor falou, como sempre, o senhor disse que ele tinha pedido a CPI. Mas aqui, o que nós entendemos aqui, que você leu, foi outra coisa. Leia novamente, por favor.
Nesse instante, o excelentíssimo vereador Francisco Iranildo Sá de Castro pediu uma parte e estranhou o pronunciamento do excelentíssimo vereador Francisco Iranildo Sá de Castro, já que solicitou a CPI dos táxis e voltou atrás. Eu digo que o senhor comentou, mas quem pediu a CPI foi o vereador Francisco Antônio Martins. Mas se o senhor vereador retifique bem, retifique, tá bom? Vamos deixar mais... Eu gostaria de convidar os vereadores que estão fora do plenário. Para entrar no plenário, estamos votando, em votação. Não tendo nenhum vereador inscrito para discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Menos a questão do vereador Iranildo Sá de Castro, que uma ata é aprovada com ressalva para retificação, né? Ok. Aprovada. Não tendo o grande expediente para os novos vereadores poderem expressar através da sua fala, nós passamos então à ordem do dia. Senhor presidente, a ordem do dia, Comissão de Justiça e Redação, parecer 117/2014, de 30 de outubro de 2014. Trata-se da matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, qual seja o projeto de lei 35 de 2014, de 30 de setembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015. Visto e analisado o projeto de lei 35 de 2014, notadamente pelo seu aspecto legal, constitucional, gramatical e lógico, bem como a tecla legislativa, a Comissão de Justiça e Redação vem considerado correto, estando apto assim a ser submetido à apreciação pelo plenário dessa Casa Legislativa. Este é o parecer, sala das reuniões da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 30 de outubro de 2014. Presidente, Francisco Antônio Martins da Silva. Relator, Vicente Paulo de Lima. Membro, João Lucivaldo Cardoso do Carmo. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer 118 de 2014, de 30 de outubro de 2014. Trata-se da matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, qual seja o projeto de lei 35 de 2014, de 30 de setembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015. Assim, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, após examinar criteriosamente o projeto de lei 35 de 2014 e constatar que o mesmo se coaduna com as disposições constitucionais e legais pertinentes ao assunto, vem emitir parecer favorável à aprovação da matéria. Este é o parecer, sala das reuniões da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, aos 30 de outubro de 2014. Presidente, Luiz Matias de Lima. Relator, Francisco Antônio Martins da Silva. Membro, Luciano Pereira Barbosa. Coloco os pareceres das comissões de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Sobre matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, qual seja o projeto de lei número 35/14, de 30 de setembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pacatuba para o exercício financeiro de 2015. Em discussão. Não tendo nenhum vereador inscrito para discutir, em votação. Como vota o novo vereador Luiz Matias de Lima? Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o novo vereador Francisco Antônio Martins da Silva? Também a favor, senhor. Como vota o novo vereador Francisco Edson Silva Almeida? A favor, senhor presidente. Como vota a nobre vereadora Maria Selma Cardoso da Silva? Vota a favor. Como vota o novo vereador Francisco Clélia Ferreira?
Pior do que eu. Ah, tá, melhorou. Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota a nova vereadora Maria Selma Cardoso da Silva. Voto a favor. Como vota o novo vereador N. Medeiros do Carmo. A favor, senhor presidente. Como vota o novo vereador Vicente Paulo de Lima. Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o novo vereador Luciano Pereira Barbosa. Voto a favor, senhor Como vota o novo vereador Francisco Cláudio Costa Borges. Voto a favor. Como vota o novo vereador Francisco Iranildo Sá de Castro. Bem que o senhor disse que às vezes quanto mais pior, melhor. Eu voto vários projetos, eu voto a favor. Voto a favor. Aprovado por unanimidade. A proposta orçamentária, matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei número 35/14, de 30 de setembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pacatuba para exercício financeiro de 2015. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria para deliberar na ordem do dia e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão especial de votação do projeto de proposta orçamentária que define o orçamento para 2015 da Prefeitura Municipal de Pacatuba, sessão especial realizada no dia 30 de outubro de 2014. Desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado a todos.